E aí, pessoal, beleza com você? Tudo bem? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero conversar um pouco a respeito aqui de uma leitura que eu terminei de fazer, né? Eu terminei de ler esse livro de professor Felipe Aquino, né? Que eu indico bastante para vocês aí, que queiram se aprofundar aí na fé católica. Esse é o livro Para Entender, né, a Reforma Protestante, de professor Felipe Aquino. E comecei a ler um outro livro, o do padre Paulo Ricardo, A Resposta Católica. Esse livro também já iniciei a leitura dele. Já no início tem um texto que eu queria compartilhar com você, porque graças a Deus os católicos estão, né, se aprofundando cada vez mais. Cada dia que passa a gente vê também né, protestante voltando, né, por várias coisas, né, por ter visto né, que só existe uma igreja, né? Só há um pastor, haverá um pastor, né? Só há um pastor e haverá um só rebanho. Enfim, eu li aqui o início desse livro, né? A Resposta Católica. Já estou no início desse livro e queria compartilhar com você esse texto, já aqui do início do livro. Para você ver que é um texto, né, de Santo Inácio de Antioquia, que o padre colocou aqui no seu livro. Um texto já bastante conhecido, onde ele fala, onde surgiu, né, pela primeira vez, né, o termo, né, a palavra católica. Ele explica aqui no livro, né, essa palavra católica, ela é uma palavra, né, universal, é um todo, né, integral, quer dizer uma coisa toda. E eu gostei muito desse texto de Santo Inácio de Antioquia, que ele colocou aqui. Eu já tinha visto o professor Felipe, né, Aquino falar, e queria compartilhar com vocês aqui a importância da gente saber, né, aonde a gente colocou a nossa fé, né? Eu sei aonde eu coloquei a minha fé, essa convicção, né, católica, né, que nos inflama por dentro, né, nos acende, né? O Espírito Santo nos impulsiona cada vez mais ser católico e ser, né, da melhor maneira possível, né? Então vamos compartilhar aqui esse texto. O texto, né, de Santo Inácio de Antioquia, que ele escreveu, né, após a sua prisão, né, e que o levou, né, ao martírio em Roma. Então, né, o texto diz assim: segue ao bispo, vós todos, como Jesus Cristo, né, ao Pai. Segue ao presbítero, como aos apóstolos. Respeitai os diáconos, como ao preceito de Deus. Ninguém ouse fazer sem o bispo coisa alguma concernente à igreja. Como válida, só se tem a Eucaristia celebrada sob a presidência do bispo ou de seu delegado. Quer dizer, né, só se tenha, né, a Eucaristia válida celebrada pelo bispo ou pelo seu delegado, né, o padre, né, presbítero. A comunidade se reúne onde estiver o bispo. E onde está Jesus Cristo está a igreja católica. Sem a união do bispo, não é lícito batizar nem celebrar a Eucaristia. Só o que tiver a sua aprovação será do agrado de Deus, e assim será firme e seguro o que fizerdes. Veja que texto bonito, quando ele diz assim, né? Quando ele diz aqui assim, ó: sem a união do bispo, não é lícito batizar nem celebrar a Eucaristia. Né? Só o que tiver a sua aprovação será do agrado de Deus, e assim será firme e seguro o que fizerdes. Um texto profundamente, né, baseado na Sagrada Escritura. Quando ele diz assim, né, que não é lícito batizar nem celebrar a Eucaristia, né, sem a união com o bispo. Eu lembrei de Gálatas, né, onde o apóstolo Paulo falou que
que é preciso, né, estar em comunhão com as colunas da igreja. Quando ele diz assim, as colunas da igreja deram-nos a mão, em sinal, né, de nossa comunhão recíproca. Né, lá em Gálatas 2, 9. E quando ele diz lá em Gálatas 2, né, 2 que sem os líderes da igreja, sem as colunas da igreja, né, a corrida, né, é em vão, para não correr em vão. Então, veja que texto, né? Sem o bispo, sem a união com o bispo, não se pode, né, fazer nada concernente, né, à igreja. Sem estar unido ao bispo, a pessoa deve fazer outra coisa da vida. Né? Deve fazer outra coisa, né, da vida. Mas não nada concernente, né, à igreja. Porque aonde está Jesus Cristo, né, está a igreja católica. Isso é a beleza da nossa fé. A gente sabe que o que a igreja vem repetindo, falando, é, ó, né, muito antigo, né? Vem lá dos apóstolos, vem, né, lá de Santo Inácio de Antioquia, do primeiro século. Então, a nossa fé católica, né, ela é infalível, né? A igreja, ela é infalível por conta disso, porque ela segue o mesmo preceito, né? A mesma doutrina que Jesus Cristo, né, ensinou aos apóstolos. A mesma igreja que Jesus disse, né? Quem vos receber, a mim recebe, e quem vos, né, rejeitar, né, a mim rejeita. A mesma igreja que Jesus pediu para que a gente ouvisse, né? Sob pena de aquele que não ouvir a igreja ser tratado como um pagão, né, ou um publicano. Então, se engana, né, como diz o catecismo, né, se engana quem pensa estar servindo a Deus em uma denominação, separado de sua igreja, né, sem estar em união com os bispos, se engana essas pessoas acharem que estão, né, unidas a Jesus Cristo, que fundou uma única igreja, né, que fundou uma única igreja dos santos. Quer dizer que se engana, essas pessoas se enganam. Ah, eu estou servindo a Deus. Mas servindo a Deus separado das colunas da igreja, então a gente precisa, né, espalhar esse tipo de conhecimento. Porque as pessoas estão se enganando. A gente vê, quando a gente vê um relato de um protestante que voltou para a igreja católica, ele fala justamente isso. Lá ele estava, né, com a visão, né, obscura, a tentativa de esconder passagens da Bíblia, né, para que a pessoa não voltasse para a igreja católica. Mas quando a pessoa descobre a verdade, a pessoa volta imediatamente, porque a fé católica, né, onde está Jesus Cristo, né, está, né, a igreja católica. Então não tem como separar. Né? O ministério de Jesus Cristo continua presente na terra, né, em sua igreja. Isso é muito bonito, a gente estudar essas questões que esses padres, né, Padre Paulo Ricardo, outros conhecem outros padres bons também, que estão aí se empenhando e colocando esses conteúdo para nos catequizar, né? Professor Felipe Aquino, tem outros professores também, cada um conhece aí na sua região do Brasil, conhece bons professores que estão fazendo aí, né, o seu esforço, estão dando aí estão compartilhando aí, né, o dom que recebeu de Deus, né, comigo, com você e com outros. E muitas pessoas ainda estão precisando saber dessa verdade, né, que onde Jesus Cristo estiver, a Igreja Católica também está, né? Quer dizer que Jesus Cristo está presente na sua Santa Igreja Católica, né, Apostólica Romana. Então, repito mais uma vez, né? Então a pessoa se engana está aí agradando a Deus em uma denominação desligada dos bispos. Né? Como o texto aqui diz, do primeiro século. Né? Nada, vou repetir aqui, né? Ninguém ouse fazer sem um bispo coisa alguma concernente, né, à igreja. Então, se alguém julga e ser igreja, né, separada dos bispos, essa pessoa está se enganando a si mesma, né, e enganando outras pessoas. Então, está na hora de essa pessoa acordar que sem os bispos, né, unidos aos apóstolos, essa pessoa, né, está se enganando.
está se enganando, enganando sua família, os seus parentes, né? Enganando os seus irmãos na fé. Então é hora de acordar, né? É hora de acordar. Como disse o apóstolo Paulo, é preciso estar em comunhão, né, recíproca com as colunas da igreja. Compartilhe esse vídeo, né, com todos os seus amigos, se inscreva aí no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus.